Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Eu já vou avisando que o programa de hoje vai ser um pouco mais sem graça, meio morno. Isso porque nosso tema do dia é insosso, quase como um picolé de chuchu. Nos últimos tempos eu tenho sido impactado por uma série de notícias pouco relevantes sobre Geraldo Alckmin, o homem que fundou e afundou o PSDB e agora se tornou cúmplice da esquerda radical nessa missão maléfica de reconduzir Lula e o PT à cena do crime. Como protagonista dessa agressão à moralidade, Geraldo Alckmin parece estar numa cruzada pessoal para bater todos os recordes nacionais e internacionais de constrangimento público. Com uma cara de pau que faria inveja ao Pinóquio, Geraldo aplaudiu o hino da Internacional Socialista, perdeu a voz discursando para uma plateia de pelegos e sindicalistas, vestiu o boné do MST e tenta, a todo custo, apagar o seu passado de críticas e de oposição ao partido Quadrilha e seu líder ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. É só uma questão de tempo para que Geraldo Alckmin consiga o patrocínio milionário de alguma marca de óleo de peroba ou lustramóveis. Mas enquanto não chegam os grandes contratos, a sua desfaçatez nos obriga a ressignificar o conceito de vergonha alheia, que é levado a novos patamares toda vez que o companheiro Geraldo se abraça com Lula. A cada subida no palanque do ex-detento, cai a moral do ex-governador, que parece inspirado por aqueles versos clássicos da MPB. Desce mais um pouquinho, desce devagarinho. Certamente Lula, com seus maus hábitos, também deve gostar dessa canção do grupo Companhia do Pagode. Afinal, ela é intitulada Na Boquinha da Garrafa. Mas para quem achava que Alckmin e sua biografia estavam lá no fundo do poço, o velho político mostra que chegou lá de pá e picareta na mão e com disposição de menino para cavar um pouco mais fundo. Desce mais, Geraldo, diriam os colegas do compadre Washington. O fato é que, após tantos meses chafurdando no barro e se refestelando na sujeira com os porcos, o tucano estragou suas penas na lama e já desaprendeu a voar. Sua única alternativa agora é andar empoleirado nos ombros dos piores animais dessa fauna exótica que é a política nacional. No próximo bloco, nós vamos comentar os últimos capítulos dessa tragédia biográfica movida por desmedida ambição e ausência de patriotismo. Mas antes, é sempre válido recapitular quem era Geraldo Alckmin até bem pouco tempo atrás. Não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado, denunciado pelo procurador da República, tenho 32 anos de vida pública honrada. Eu acho que o Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo. E o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre o suicídio biográfico do senhor Geraldo Alckmin, o cúmplice de Lula que quer reconduzir o partido Quadrilha à cena do crime e participar do butim. Semana passada causou estranheza uma imagem um tanto quanto improvável. Geraldo, sem o menor pudor, vestindo um boné do MST, um movimento que desrespeita a propriedade privada no campo, destrói pesquisas científicas do agronegócio, doutrina crianças em escolas militantes e admite a violência como método político. Além da falta de estilo, a foto espanta em razão do histórico público de críticas feitas por Geraldo ao sem terra. Em 2003, o ex-governador de São Paulo afirmou o seguinte, aspas, esse tipo de movimento é, na prática, um movimento contra a reforma agrária. Não serve a uma causa justa. Invadir propriedade é não querer a reforma agrária. Na década seguinte, em 2011, Geraldo foi ainda mais incisivo. Em São Paulo, invadiu, desinvade. E, de fato, o ex-governador paulista instituiu uma política de tolerância zero à violência no campo. Alckmin declarou, vamos apoiar a reforma agrária, mas não vamos tolerar invasão.
É uma visão muito similar à do atual governo, que já distribuiu cerca de 350 mil títulos de propriedade rural, provisórios ou definitivos, para famílias de agricultores de assentamentos. Não à toa, o número de invasões de terra despencou para o seu mínimo histórico durante a gestão Bolsonaro. Questionado sobre a mudança súbita na opinião de Geraldo Alckmin sobre o Sem Terra, o coordenador do movimento, João Pedro Stedley, foi pragmático. Aspas, foi ele que veio jogar no nosso time e por isso temos que recebê-lo de braços abertos. Nós não vamos pedir atestado ideológico para ninguém. Ainda assim, Geraldo fez questão de pagar seu pedágio ideológico e afirmou lá entre o Sem Terra que o capital não explora o trabalho. Bom, quem vive no século XXI sabe que na economia contemporânea o capital estimula o trabalho e a geração de riqueza para todo mundo. Aliás, esse país só não cresce mais porque o Estado, tão exaltado pelo PT e pela esquerda, é um sócio oportunista do trabalhador e do empreendedor. Afinal, 1/3 do PIB brasileiro vira imposto e alimenta esse sistema ineficiente, injusto e corrupto. E por falar em exploração do trabalhador, Geraldo tem participado de eventos para pelegos e sindicalistas. Já foi flagrado aplaudindo o hino comunista da Internacional Socialista e chegou a ficar rouco de tanto gritar mentiras. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Como vocês puderam atestar, o discurso é tão falso, mas tão falso, que a voz custa sair. Mas aqui a gente até dá um desconto porque Alckmin ainda está se acostumando a berrar e a mentir como um profissional. É nítido o esforço do ex-tucano para entrar na vara dos porcos, mas aos pouquinhos ele vai se credenciando. E o ex-governador Geraldo Alckmin está sendo investigado pela Polícia Federal por suposto recebimento de Caixa 2 no valor de 3 milhões de reais. O possível vice de Lula foi citado em delação feita pelo ex-presidente da Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, Marcelino Raffard de Ceras. De acordo com ele, os valores foram pagos a título de Caixa 2 ao PSDB em 2010, quando Alckmin foi eleito governador e depois em sua reeleição em 2014, em uma operação envolvendo o ex-tesoureiro Marcos Monteiro. Vale lembrar que tanto Monteiro quanto o Geraldo Alckmin já foram acusados e denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2 durante a Operação Lava Jato. Denúncias de corrupção e uma investigação policial por Caixa 2? Geraldo não poderia ter um cartão de visitas melhor para se enturmar com os petistas. E assim como seus novos companheiros de vermelho, Alckmin tem pé quente quando o assunto é responder à justiça. Vejam só que tremenda coincidência que ocorreu agora, às vésperas da eleição. A Justiça de São Paulo decidiu desbloquear os bens de Alckmin que estavam travados desde 2019, após um pedido feito pelo Ministério Público. O MP havia pedido o bloqueio dos bens de Alckmin por suspeita de improbidade administrativa ocorrida nas eleições de 2014. A acusação apontou que o ex-governador havia recebido quase 8 milhões de reais em doação de campanha e não havia declarado. O timing desse desbloqueio de bens tão providencial é de fazer inveja ao próprio Lula, que também, por coincidência, teve suas ações penais anuladas bem na época da prescrição dos seus crimes e bem a tempo de voltar à cena do crime. Mas, enfim, paulatinamente, Geraldo Alckmin vai fazendo jus ao seu papel e fazendo jus ao seu papelão como vice de Lula. O problema é que ele não pode olhar para o seu passado sem passar vergonha. Não pode olhar para os seus antigos eleitores sem passar vergonha. E convenhamos, não pode olhar para si mesmo sem passar vergonha. Dona Lu Alckmin, é melhor a senhora tirar os espelhos da casa. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.